Senhor, vós me sondais e me conheceis. Salmo 138, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje, ao afirmar que Deus nos sonda e nos conhece, é algo que deveríamos refletir continuadamente, entendendo que a nossa oração, ela é o nosso diálogo com Deus. Ele sabe de tudo que acontece no nosso interior. É interessante que no versículo 1 do Salmo há uma pergunta: em que lugar me ocultarei de vosso Espírito? Ou seja, não tem como se ocultar de Deus. Na verdade, nós devemos sempre apresentar a Deus todas as nossas súplicas, angústias, preocupações, desaforos, para que verdadeiramente consigamos ter paz, equilíbrio, cura e libertação. E a oração é o nosso alimento. E no dia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santa Mônica, um grande exemplo de oração, mãe zelosa e esposa cristã. Ela foi a mãe de Santo Agostinho, determinada naquilo que ela acreditava ser possível na conversão do seu filho e atingiu. Novamente, a ideia, se Deus nos conhece e conhece tanto, quando adentramos na oração, é um motivo para nos conhecermos melhor e resolvermos as nossas preocupações e os problemas internos. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 9 ao 13, começa da seguinte forma: Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos vossos trabalhos e fadigas? Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. E Paulo nos mostra aqui, inicialmente, que a evangelização é coerência entre vida e palavra. Não basta pregar, é necessário viver o Evangelho no esforço diário, com amor e integridade, e acolher a palavra de Deus com o coração aberto, permitindo que ela transforme a vida de verdade. E quando nós falamos de trabalho cotidiano, é a expressão do serviço a Deus e ao próximo. O nosso trabalho não é simplesmente um ganho material para que tenhamos um sustento de vida. A partir do nosso trabalho, nós podemos dar testemunho. E quando damos testemunho, é uma palavra lançada, uma semente que cresce no coração fértil daqueles que têm a oportunidade de ver tal testemunho. E o testemunho nunca é para nós. O testemunho deve ser algo de trabalho e esforço. Paulo enfatiza a honestidade e a integridade do trabalho, mostrando que o ministério não era uma exploração, mas um serviço dedicado. E o esforço é duplo, físico, trabalhar dia e noite, e espiritual, anunciar o Evangelho. E há aqui um paralelo com a vida de Cristo, que veio servir e não ser servido. E com isso, a nossa vida é esse trabalho e esforço contínuo. E esforço aqui entra numa dimensão de virtude. A virtude é uma superação de si mesmo. E esse processo de superação de si mesmo pode ser até agonizante. Agonizante no sentido que nós vamos passar por muitas dores espirituais para que possamos ser verdadeiramente corrigidos e convertidos, arrancando de nós tudo aquilo que não nos pertence, para que sejamos límpidos na presença de Deus e, consequentemente, ter nossas vidas renovadas. E no Evangelho de hoje,
em Mateus capítulo 23, dos versículos 27 ao 32. Ainda nesse capítulo, Jesus está em confronto direto com os fariseus e mestres da lei. O tom é duro, mas carregado de amor que chama à verdade. Ele não denuncia para humilhar, mas para despertar corações endurecidos. E hoje esse texto nos convida a olhar para dentro de nós e perguntar: o que há por trás da aparência que mostramos ao mundo? A nossa vivência espiritual, a nossa vivência de fé em nossas comunidades ou nos lugares aonde frequentamos, ela é de fato algo que nós manifestamos verdadeiramente ou é simplesmente uma fachada? E Jesus, nos versículos 27 a 28, ao dizer: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos de toda podridão. E o contexto dessa menção de Jesus é que na cultura judaica os sepulcros eram pintados de branco antes da Páscoa, conforme está em Números 19, versículo 16, para que ninguém se contaminasse tocando sem perceber. E Jesus revela que a hipocrisia é como um sepulcro bonito por fora, mas morto por dentro. É a crítica a um culto apenas exterior, sem conversão interior. E quantas vezes nós corremos o risco de apenas cuidarmos da aparência religiosa, mas negligenciamos o coração? O coração é o centro da lei. Um coração negligenciado está distorcido. E se o coração está distorcido, a própria prática religiosa perdeu seu referencial, perdeu o sentido de ser. E ele continua nos versículos 29 e 30. Ai de vós, que construís os túmulos dos profetas e enfrentais os monumentos dos justos, dizendo: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos participado com eles do derramamento do sangue dos profetas. E aqui a ironia de Jesus. Eles honram os profetas mortos, mas rejeitam o profeta vivo. É fácil criticar os erros do passado e não perceber que repetimos as mesmas resistências aos chamados de Deus hoje. O coração fechado à palavra de Deus é capaz de edificar monumentos aos santos do passado e, ao mesmo tempo, perseguir os profetas vivos que Deus envia agora. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos mediante as próprias situações de vidas nos dias de hoje, as quais nós poderíamos ser diferentes. E de tudo isso, Jesus, analisando e criticando, é uma denúncia pedagógica. Novamente, ele não deseja condenar, mas abrir caminho para a conversão interior, levando a uma reflexão de que o culto exterior sem vida interior é vazio. Deus não busca gestos de aparência, mas corações contritos. E corações contritos são corações humildes abertos para a graça de Deus. E quanto mais abertos para a graça de Deus, teremos a possibilidade de sermos verdadeiramente convertidos pelo Espírito Santo. E assim, sendo renovados, entenderemos melhor do que Deus quer para nossas vidas, afastando então de toda a arrogância, de toda a superficialidade e buscando intensamente a sinceridade em Deus. Santa Mônica, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.